Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 14. A minha tradução é NVI, então quero que você acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Verso 14 diz assim: no entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Amém? Só até aí. Queridos, um dos salmos que a gente mais lê, e uma das maiores certezas que a gente tem, é que nós estamos guardados por Deus. Amém? Amém. Você tem essa certeza no seu coração de que nós estamos guardados por Deus? Amém. Que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, que cuida de nós em todo o tempo. Salmo 91, deixa eu ver que vocês estavam embaçados, agora sim. Salmo 91, ele traz tantas bênçãos pra gente. Existem, infelizmente, até algumas pessoas que acreditam que só o fato dele estar abertinho lá, nos comércios ou nas casas, que ele vai ter algum efeito, Mas, na verdade, ele não passa de um livro se nós não entendemos que ele precisa ser praticado. Mas lá naquele salmo a gente tem muitas promessas de que mal algum chegará até a nossa tenda, de que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita e nós não seremos atingidos, Ele é um salmo de fortaleza, ele é um salmo assim que diz que aquece a nossa fé. Só que o salmo ele já começa com um segredo nele, que é o verso 1, que diz que tudo aquilo que está lá é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então assim, a gente tem muita promessa, a gente tem muita certeza no nosso coração de que nós somos guardados, nós somos protegidos, de que tem tudo a ver com Ele, e que Ele nos guarda, que Ele cuida da nossa casa, e é tão bom. O salmista diz, olha, em paz eu me deito, eu logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O inimigo sabe disso. Porém a gente tem aqui na carta às 7 igrejas, e a gente tem algumas advertências que o anjo de Deus deu através da vida do apóstolo João, dizendo assim, olha, existem muitas coisas em vocês que têm agradado o meu coração. Existem muitas coisas em vocês em que o meu coração tem dito, é isso mesmo, é por esse caminho que vocês têm que ir. Mas em algumas igrejas, com exceção de 1 a 2, não há algum tipo de repreensão. A gente vê na igreja de Éfeso que diz assim, olha, vocês têm guardado o caminho, vocês não têm tolerado os falsos profetas, porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E aí nessa repreensão que nós vemos aqui, diz o seguinte, olha, alguns aí têm guardado os ensinos de Balaão. E eu sempre tenho aprendido o seguinte, como nós vamos deixar de fazer aquilo que nós não sabemos? Quais são esses ensinos de Balaão que nós vemos essa repreensão aqui e que nós não podemos cometer? E aí, eu quero que você volte lá em Números, volte aí a sua Bíblia em Números. Nós não vamos estar lendo toda a história, mas aí se você quiser anotar, porque eles são vários capítulos, essa história, esses ensinos de Balaão, a gente vai encontrar ele nos capítulos 22, 23, 24, e aí a gente vai ver algumas coisinhas no 25. Então eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Números 25. Na verdade, abre no 23, que a gente vai dar umas lidas também em algumas partes aqui, do 23 e 24. Mas depois, em casa, no seu devocional, dê uma lida em todos esses capítulos, tá bom? É uma história só, tá dividida em capítulos, mas é uma perícope que conta uma cena só. Mas, a gente tem aqui Balaque, que era o rei dos Amonitas, e que ele ficou muito preocupado quando os israelitas se aproximaram das terras dele. Porque esse rei já tinha ouvido falar da fama desse povo, que tinha um Deus que tinha tirado eles do Egito, e esse povo, por onde eles passavam, eles estavam conquistando tudo. Esse povo estava debaixo de uma promessa. Deus havia dito a eles que toda a terra de Canaã, Deus daria para eles como herança. E a fama desse povo já vinha correndo por toda a circunvizinhança. Então, aonde o povo de Israel se aproximava, os exércitos inimigos, os povos inimigos temiam, porque existia algo que percorria por todo lugar, que era o Deus de Israel tem pelejado por eles. O Deus de Israel tem abençoado este povo, então por
contra esse povo. Então esse rei, muito preocupado, ele mandou chamar Balaão. E aí ele mandou os servos dele para chamar Balaão. E você vai ler no verso 22, quando ele manda chamar. E no verso 12, Balaão responde o seguinte, Deus responde o seguinte para Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo a quem eu abençoei. Preste atenção no que Deus está falando para nós. Quando os servos ali do rei mandou chamar Balaão para que Balaão amaldiçoasse aquele povo, porque eles estavam com medo daquele povo, o anjo, Deus mandou dizer para Balaão o seguinte: não vá, porque ninguém pode amaldiçoar o povo a quem eu abençoei. Amém? Amém. Sabe, queridos, quando eu me deparo com essas palavras aqui, eu fico um pouco preocupado com crente que tem medo de macumba, com crente que tem medo de mal olhado, com crente que tem medo de palavra contrária, que mais? Passar debaixo de escada, ver gato preto em sexta-feira 13, chinelo virado porque a mãe vai morrer, andar de costa porque vai acontecer não sei o que lá. Eu fico extremamente preocupada, de verdade, gente. Então, quando nós olhamos essa passagem, nós entendemos quem nós somos. Não porque nós somos bons, mas porque nós temos um Deus bom demais. Amém? Porque nós temos um Deus maravilhoso demais. E quando nós estamos nele, quando nós entendemos quem ele é, o medo não pode tomar conta da gente. Amém? Eu sempre digo o seguinte, não somos nós que temos que ter medo de obra de macumbaria, mas são eles que têm que ter medo quando a gente chega perto. Amém? Amém. Porque demônio nenhum pode se manifestar aonde tem servo de Deus, guardado e protegido por ele. Amém? É essa a verdade bíblica que nos revela. E essa era a fama do povo de Israel. Então, Balaão mandou anunciar que não iria, mas ainda assim o rei insistiu. E o rei começou a tocar, queridos, naquilo que muitos de nós balançamos. E o rei mandou dizer o seguinte para ele: olha, avisa para ele que eu tenho muito dinheiro para dar para ele. Avisa para ele que ele vai ser muito abençoado se ele fizer o que eu estou falando. Deus já tinha dito para Balaão que não era para ele ir. Mas mais uma vez Balaão disse o seguinte: olha, fiquem aqui que eu vou perguntar para Deus. Quantas vezes a gente faz isso, né? Vai que Deus muda de ideia. Deus, é para eu ir para esse emprego? Deus vai dizer o seguinte: não, porque senão você vai se desviar. E aí depois você vai dizer: deixa eu ver. Vai que Deus mudou de ideia, né? Deixa eu ver se Deus não deixa, né? Deus, é para eu mudar de igreja? Não, porque não é o lugar para que eu tenho para você. Ai, deixa eu ver se Deus é para eu namorar essa pessoa? Não. E a gente está sempre tentando barganhar para ver se será que Deus não mudou de ideia? E aí, então, por insistência de Balaão, Deus disse para Balaão: vai, você vai, mas você vai falar somente aquilo que eu colocar na tua boca. Mas Deus conhecia o coração de Balaão. Deus conhecia que o coração de Balaão já estava muito movido pelas ofertas que estavam sendo ditas para ele. Ai, Senhor, mas eu vou rejeitar esse emprego, o salário é tão bom. Ai, Deus, mas eu vou rejeitar esse namorado, é top, é tudo que todas as meninas queriam. Essa moça, Senhor, é tudo que eu sempre sonhei. E às vezes a gente fica tentando dar explicações para Deus, né? Tem uma irmã, uma serva do Senhor muito usada por Deus. E por conta dessa mentira que o mundo prega de que existe um corpo perfeito, para o mundo ela é acima do peso. Para Deus ela é muito saudável e é o instrumento que Deus quer usar. Mas por diversas vezes ela perguntou para Deus se ela podia fazer a cirurgia bariátrica. E aí Deus dizia para ela: não, porque é dessa forma que eu quero te usar, é desse jeito que eu quero te usar. E ela disse que uma vez ela chegou para Deus e disse o seguinte: Deus, senta aqui. E ela tentou convencer a Deus de que ela estava dando mau testemunho. E ela dizia assim: Deus, o Senhor não está entendendo que com esse meu peso assim tão grande que eu estou dando mau testemunho? E ela disse que ela tentou, por A mais B, convencer a Deus de que se Deus deixasse ela fazer a cirurgia bariátrica, então ela ia ficar com um corpo melhor e aí ela iria dar um melhor exemplo. Até que ela teve um sonho de que ela morria na mesa de cirurgia. E aí ela entendeu que Deus estava dizendo para ela: é assim que eu quero te usar, é dessa forma que eu quero te usar, foi assim que eu te fiz. E para de comer da mentira do inimigo. Mas às vezes a gente tenta ludibriar a Deus, né? Então uma das passagens mais famosas que a maioria das pessoas conhecem é quando
Balaão, indo com o coração tentado a falar o que Deus não queria, por 3 vezes a mula impediu que Balaão fosse morto. Porque Deus abriu os olhos da mula em que ele estava montado, a jumenta que ele estava montado, e por 3 vezes a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada para matar Balaão, e a jumenta parava, e por 3 vezes a bichinha apanhou, mas ela estava só tentando fazer com que Balaão não morresse. E ali o anjo disse para ele: Balaão, você vai, mas você vai abrir a tua boca para falar somente aquilo que eu te falar. Sabe, queridos, por 4 vezes aquele rei levou Balaão para montes diferentes, para que Balaão pudesse enxergar o povo de Deus, o exército de Deus, para que ele pudesse enxergar Israel de formas diferentes. Então o primeiro monte que ele subiu, ele conseguiu ver Israel de uma forma muito ampla, como eu estou vendo todos vocês aqui. E aí, se você acompanhar comigo aí no verso 23, quando Deus usa a boca, no capítulo 23, quando Deus usa a boca de Balaão para falar, olha no verso 9, 23, 9, o que é que Balaão fala, usado por Deus: dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto, vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Amém? Aquele rei achava que Balaão ia subir ali e amaldiçoar aquele povo. Sabe o que a palavra de Deus diz, queridos? Que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Um coração obediente, um coração contrito, um coração que é o coração que agrada a Deus. Sabe, sacrifício de nada importa se nós não entendermos que nós temos que ter um coração obediente a Deus. E Balaão achava que sacrifícios iriam de alguma forma agradar o coração de Deus. Então vai lá, Balaque, levanta 7 altares, porque é assim que Israel faz. Levanta 7 altares, coloca 7 novilhos lá, que eu vou lá consultar a Deus e ver se Deus mudou de ideia. E aí quando Balaão abre a boca e Balaque está ali escutando, ele diz: eis que eu vejo um povo que se considera um povo separado, um povo que entende que não é qualquer povo, um povo que entende o tamanho do Deus que tem, um Deus que muda diagnóstico, um Deus que rompe barreiras, um Deus que conhece as nossas dores, que conhece as nossas aflições e que pode mudar todas as coisas. Israel sabia quem era o seu Deus, que o havia tirado do Egito. E aí mais uma vez, pela segunda vez, Balaque tira Balaão, leva ele para um outro monte, aí, onde ele consegue olhar o povo de Israel, talvez agora da direita para a esquerda, depois foi de trás para frente, depois foi da esquerda para a direita. E aí você vai ver no verso 21 ainda do capítulo 23. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento se vê em Israel. O Senhor, o seu Deus, está no meio deles. Há um brado de aclamação que grita que o rei está no meio deles. Amém? Queridos, quanto mais Balaque acreditava que Balaão ia amaldiçoar aquele povo, mais Deus usava a boca de Balaão para lembrar quem era aquele povo. É um povo separado que não se considera qualquer povo, por isso não come do manjar do maligno. É um povo separado que não se considera qualquer povo, por isso entende que não tem que estar na modinha do mundo, não pode estar no costume do mundo, mas entende que é um povo separado. E aí, na segunda vez que ele sobe no monte, ele diz o seguinte: olha, eu vejo um povo que é guardado por mim, não há desgraça no meio dele. Eu vejo um povo que eu estou no meio dele e ele grita: há um rei dos reis, um senhor dos senhores, um Deus todo-poderoso. Esse é o clamor que eu tenho escutado no meio deles. Então Balaque não se vê por vencido, leva mais um, e ele vai ficando irado. E ele diz: Balaão, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar esse povo, e a única coisa que eu tenho escutado da tua boca é bênção. Aí mais uma vez eu me lembro: quem pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Quem pode levantar acusação contra você se é Deus que te justifica? É isso que a Bíblia diz. Quem pode se levantar contra o ungido do Senhor? É Deus quem o santifica, é Deus quem o justifica. Por que é que nós temos que temer? Só existe uma coisa que nós temos que ter temor, e a gente vai ver um pouquinho mais. No capítulo 24, pela terceira vez, a gente vê Balaão subindo para tentar amaldiçoar o povo. Olha o verso 5. Capítulo 24, verso 5.
Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantado pelo Senhor, como cedros junto às águas. Quando o Senhor diz que é assim que Ele está vendo a tenda, é assim que Ele está vendo a casa de Israel, é assim que Ele quer enxergar o nosso lar, é assim que o Senhor quer quando olhar e Satanás se levantar e dizer o seguinte: vai, levanta a gente para amaldiçoar a casa do Sérgio, levanta a gente para amaldiçoar o trabalho do Sérgio. Eis que o Senhor se levanta e diz assim: olha, como uma habitação que entende que Ele não é qualquer um, é assim que eu tenho enxergado. Como uma casa guardada e protegida, é assim que eu tenho visto. Quão formosos são os teus passos. É isso que o Senhor quer gritar para o inimigo. Sabe, lembra-se da passagem quando o inimigo foi lá para tentar acusar Jó, e como um pai muito orgulhoso, o Senhor disse o seguinte: vistes lá o meu servo Jó? Sempre existe uma preocupação no nosso coração, queridos, que é o que é que os céus têm falado a nosso respeito, o que é que o Senhor diz quando Satanás tenta levantar os teus, e Satanás levanta pessoas, Satanás levanta demônios, Satanás levanta perturbadores. O que é que o céu se levanta para dizer quando ele tenta se levantar com maldição contra nós? Por 4 vezes você vai ver Deus se levantando e dizendo: esse é o meu povo amado, que tem clamado o meu nome, que tem se consagrado a mim, que tem consagrado tudo que Ele faz para mim. Há temor no coração deles, e eu escuto brado de júbilo no meio de Israel. Era isso que o Senhor dizia a respeito disso. E aí o Senhor mesmo vai dizer que não tem como se levantar contra os ungidos do Senhor, quando o Senhor é a sua torre forte. Quando eles entendem que eles precisam habitar no esconderijo do Altíssimo, e não vir só em dia de Santa Ceia, e não vir só em dia de culto, mas é a habitação. O que é a habitação? É um lugar em que eu estou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias da minha vida. Queridos, a gente não precisa temer. Se a gente entende que o centro da vontade de Deus é o nosso lugar de habitação, não há legalidade para o maligno. Ele não pode nos tocar. Mas então, vem algo que nos preocupa. No capítulo que nós lemos aqui de Apocalipse, o Senhor fala a respeito do conselho que Abraão deu, que Balaão deu, ao ensinamento que Balaão deu. E aí em Apocalipse vai dizer: existem no meio de vocês pessoas que têm sustentado o ensino de Balaão. Mas espera lá, se Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse essas pessoas, então que raio de ensino é esse? Se por 4 vezes foi oferecido algo para Balaão, e a gente vai encontrar aqui no capítulo 24, deixa eu ver, essa eu não anotei. Quando Balaque fica muito bravo com Balaão, ele diz o seguinte: olha, então chega, vai embora, não adianta mais, porque eu quis te abençoar, eu quis prosperar a sua vida, eu quis te dar muito dinheiro, mas o teu Deus não deixou. Está vendo como que Satanás faz? Você está vendo como Satanás, ele prepara o manjar e aí depois ele tenta trazer perturbação? Porque Balaque chega para ele e diz assim: olha, eu quis fazer de você alguém muito próspero na terra, porém o teu Deus não deixou, então vai embora. É assim que a gente vê acabando o capítulo 24. A impressão que a gente tem quando a gente lê só isso é que Balaão foi embora e que aí ele foi tocar a vida dele e tudo continuou muito bem, obrigado. Só que existem algumas passagens um pouco mais para frente que nos levam a entender que Balaão ele não foi embora. Que quando Balaque disse para ele o seguinte: olha, eu quis te dar muito dinheiro, eu quis fazer de você uma pessoa muito rica, só que o teu Deus não deixou. Nos versículos que a gente vai ler agora, a gente vai perceber que alguma coisa aconteceu. A gente não vê o relato na Bíblia, mas alguma coisa aconteceu que nos leva a crer que Balaão ele não foi embora, que Balaão ficou tentado por essa oferta, e que Balaão disse o seguinte para eles: ó, eu não posso amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, de verdade.
Mas agora, gente, sou eu conjecturando, tá bom? Sou eu pensando, e aí depois que a gente lê os versículos, você pensa a cena por trás dos bastidores do jeito que você quiser. Mas eu imagino Balaão chegando e dizendo o seguinte: quanto é mesmo que você queria me dar? Olha, Balaão, eu ia juntar desses despojos, eu ia, tantos por cento de tudo que eu tenho seria para você, e nunca mais você ia passar necessidade, nunca mais você ia precisar pedir favor para ninguém. Lembra? Você vai sair de empregado e passará a ser patrão, e eu vou te dar um carro zero, e eu vou te dar não sei o quê. E aí Balaão diz o seguinte para ele, isso eu, tá, gente? Não está na Bíblia. Então vamos fazer o seguinte: eu não posso abençoar a quem Deus amaldiçoou. Não adianta. Qualquer coisa que eu falar contra esse povo, Deus vai mudar. Porque o Salmo 139 diz o seguinte: olha, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já consegue, já conhece. Então, por mais que Balaão pensassem em amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava toda a maldição em bênção. Queridos, foi assim na vida de José. Quando os irmãos dele pensaram em vendê-lo, e aí quando os irmãos estavam desesperados pedindo perdão para ele, José disse para eles assim: olha, fiquem em paz, que toda maldição que vocês pensaram para mim, Deus transformou em bênção. Queridos, Deus é tão Deus, Ele é tão sobrenaturalmente Deus, que a gente precisa descansar de uma forma incrível nele, e entender que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não existe maldição que pode tocar a nossa vida, que pode tocar a nossa casa, que pode tocar o nosso trabalho, que pode tocar a nossa parentela, porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos justifica, é Deus que garante todas as coisas. Balaão sabia exatamente isso. E aí Balaão disse o seguinte: mas eu tenho um jeito, eu tenho um truque, não tem como amaldiçoar Israel, mas eu tenho um jeito que você pode conseguir com que eles mesmos sejam amaldiçoados. A proposta ainda está de pé? Você ainda vai me dar esse dinheiro que você está prometendo? Então eu vou te ensinar um jeito em que você vai fazer com que o próprio Israel seja amaldiçoado. Olha aí no capítulo 25. Capítulo 25 a gente vai ler do 1 ao 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou-se a entregar à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sabe qual foi o conselho de Balaão? Enquanto esse povo estiver em obediência, enquanto esse povo estiver temendo a Deus, enquanto esse povo estiver no centro da vontade de Deus, eles são intocáveis. Você pode levantar altar, você pode fazer sacrifícios, enquanto eles estiverem no centro da vontade de Deus, nada toca, nada pode abalar. Agora tem um jeito: tira eles do centro da vontade de Deus. Agora tem um jeito: faça com que eles se prostituam na carne. Presta atenção, queridos, tudo que começa na carne, mais tarde atinge o espírito. A primeira coisa que foi dito para eles foi o seguinte: faça com que as mulheres moabitas comecem a se oferecer para os israelitas. Faça com que as mulheres se prostituam com eles. E mais tarde, essa prostituição que começou na carne, ela vai atingir o espírito. E aí mais tarde, essa prostituição fez com que o povo de Israel, que era fiel a Deus, que adorava a Deus, começou a sacrificar a ídolos, começou a se prostrar diante de Baal. Sabe, tudo que aquele rei queria era que a ira de Deus se acendesse contra Israel. Mas enquanto eles estavam no centro da vontade de Deus, nada podia tocá-los. Esse é o conselho de Balaão. Esse é o ensino de Balaão. Tira o meu povo do centro da minha vontade, e aí eles não estarão mais na habitação do Altíssimo. Eles não estarão mais habitando no esconderijo do Altíssimo. Eles não estarão mais no centro da vontade de Deus. Sabe, a Bíblia diz assim: olha, ó Israel, assim como a galinha junta os seus pintinhos para protegê-los, para guardá-los, para dizer: maligno aqui você não toca, assim Deus quis fazer com Israel, e assim Deus
Deus quer fazer conosco. Ele quer que a nossa casa esteja na habitação do Altíssimo. Ele quer que a nossa vida esteja. E queridos, esses dias eu estava pensando muito sobre isso e pensando o quanto a estratégia de Satanás não mudou. O quanto a estratégia de Satanás ela continua a mesma. E levantando Balaãos no meio do povo de Deus, pessoas que se dizem profetas, para trazer mentira ao centro da vontade para o povo de Deus. Existem pregações hoje que estão desconstruindo, por exemplo, a necessidade da igreja. Ontem eu estava conversando com uma irmã e ela tem um parente que se diz apóstolo. E esse parente, isso vivo, isso coisas que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Eu não estou falando nem só de internet, eu não estou falando nem só de mídia, mas eu estou falando de coisas palpáveis que estão muitas vezes muito perto da gente. Mas ele se intitula apóstolo de qual igreja? Nenhuma. Apóstolo da igreja, família dele. E aí você não precisa mais da igreja, porque a igreja enquanto instituição foi invenção de homens. Então olha a pregação maligna de Satanás. Porque a única resposta, querido, para esse mundo não ser destruído é isso aqui. Sabe por que esse mundo ainda não foi destruído? Porque ainda a eclésia, que é um ajuntamento, porque a eclésia ainda existe. Porque quando eu não consigo me levantar, a Vivi me levanta. Porque quando eu não consigo, a Louve me levanta. Porque quando eu não consigo, o Renan me levanta. Quando Satanás conseguir destruir isso, ele toma conta de tudo. Queridos, a estratégia do maligno não mudou. Eu não consigo fazer com que Deus amaldiçoe a igreja. Então eu vou fazer com que a igreja deixe de ser igreja. Então eu vou fazer com que a igreja perca a sua característica. E aí eu vou começar a minar um monte de verdades que mantêm a família em pé. Casamento até que a morte separe. Família como instrumento usado por Deus. Filhos obedientes a pais. Pais que amam os seus filhos. Aí Satanás diz o seguinte: eu vou começar a minar todas essas verdades. Eles saem do centro da vontade de Deus e eles se tornam alvos fáceis. E aí eles se tornam presas fáceis. Quantas vezes nós temos ouvido, querido, pelo amor de Deus, a minha oração pela Jane é: Deus, leva cativa a minha mente e não me deixa comer desses manjares mentirosos de Satanás. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes a mentira de Satanás, ela vai vir precedida de um eis que te digo. Então toma cuidado em nome de Jesus. Sai do centro da vontade de Deus. Fere aquilo que são verdades absolutas de Deus, que a gente guarde no nosso coração. Sabe, não é à toa que Apocalipse está aqui com todas essas advertências para a igreja do Senhor. A doutrina dos nicolaítas, prostituição dentro da casa do Senhor. Sabe, queridos, em nome de Jesus, presta atenção, jovens. A mídia tem dito que o sexo fora do casamento não tem problema, só que a Bíblia chama isso de fornicação. Doutrina dos nicolaítas tinha muito a fornicação. Sodoma e Gomorra foi destruído justamente por causa disso. Esse ensinamento de Balaão, ele é tão real como era nos dias de Israel. Eu não posso te amaldiçoar se você estiver no centro da vontade de Deus. Agora sai. Que aí eu não preciso nem te amaldiçoar, porque você vai comer do fruto do pecado. Você vai comer do fruto da desobediência. Ainda bem que nós temos um Deus que junta as nossas migalhas. Ainda bem que a gente tem um Deus que não desiste de nós. Mas o Senhor nos chama nessa noite para dizer: ei, toma cuidado. Porque a nossa carne, sabe o que a nossa carne quer escutar? Não precisa ir para a igreja não. Puxa, você trabalhou tanto. Nossa, você trabalha agora, final de ano, você está trabalhando de domingo a domingo. Não vai para a igreja hoje não. Não é? Isso é igreja, Edson. Toma um banho, deita naquele sofá que o papaizinho do céu deu para você, frita uma pipoquinha e vai escutar o pastor Faustão. Pastor Faustão vai lá falar tudo que a tua carne quer ouvir, vai te fazer rir, vai te fazer ficar feliz. É isso que a nossa carne quer ouvir.
A nossa carne vai dizer: dorme, você merece, você trabalha muito. A nossa carne vai dizer assim: vai pra festa, não tem problema. Não, vai lá, fica lá, não precisa ir pra igreja. Pra que culto? A gente não precisa. Querido, Satanás, ele sempre vai falar exatamente aquilo que a nossa carne, ela quer escutar. E a própria Bíblia diz o seguinte: nós só somos tentados naquilo que a nossa carne deseja. E Satanás, ele sabe muito bem disso. E quando o Senhor nos adverte, é porque ele diz assim: ei, cuidado com as mentiras que estão sendo pregadas e muitas vezes vindo da boca de pastores. A igreja é fundação de Deus. A gente vê o Novo Testamento todinho, Paulo sendo chicoteado. A gente vê agora aqui nos estudos como que nasceu a igreja aos Gálatas, como que nasceu a igreja em Éfeso, como que nasceu a igreja de Coríntios. Ela foi plantada pelos apóstolos, porque sabia que seria um ajuntamento de pessoas. Que existem pessoas celebrando a Santa Ceia para si mesmo. Coloca na frente de uma televisão, de um aparelho, sei lá do que, porque Satanás tem semeado na cabeça dela de que ela tem Deus e que ela não precisa mais disso. E ela se torna presa fácil para o maligno. Pessoas que dizem o seguinte: eu faço a obra desde que não esteja vinculado à igreja. Parece coisa de não crente, não é? Crentes têm dito isso. Eu faço. Se não estiver vinculado a nenhuma igreja. Se estiver vinculado à igreja, eu não faço. Ensinamento de Balaão. Enfraquece, tira eles do centro da vontade de Deus. E aí você vai ver o que vai acontecer com eles. Sabe por que eu louvo muito a Deus? Porque Deus não desiste da Jane. E Ele me dá broncas assim. Ele me dá advertências assim, dizendo: Jane, presta atenção nesse ensinamento moderno, que na verdade não tem nada de moderno, porque nasceu lá no Éden. Satanás já tentou isso lá com Adão e Eva. Ei, não é bem assim não. Deus disse que não podia comer. Ai, Deus deu uma exageradinha. Ai, esse Deus é tão exagerado, né? Não tem probleminha não. Queridos, em nome de Jesus, eu quero entrar de forma exagerada no céu, porque o amor dele foi de forma exagerada. Ele não poupou o seu único filho para morrer na cruz. E ele disse: olha, sem santidade, sem negociar, nós não podemos negociar com o pecado, senão a gente não vai ver a Deus. Não adianta dar jeitinho, sabe? Não tem como dar jeitinho. Um dia o pastor Luciano Subirá, ele disse que ele estava pregando na Índia, se eu não me engano, e o pastor perguntou o seguinte: por que o islamismo tem crescido tanto? E aí o pastor disse o seguinte: porque eles não negociam. O Islã, ele não negocia, ou é ou não é. Agora esse cristianismo de dar um jeitinho, você vem na igreja, se você quiser, você não precisa da igreja. Isso é uma instituição deixada por Deus. Se eu não venho, eu enfraqueço. Se eu não venho, eu não sinto o abraço. Se eu não venho, eu não sei qual é a dor do meu irmão. Eu não olho no olhinho, eu não vejo brilho. Sabe aquele culto em que você olha e diz assim: Aline, você não está bem, né? Mas ela não te falou nada. Só que a gente é família. A gente entende que o sorriso dela naturalmente não é daquele jeito. Isso é corpo, isso é família. Deus já usou a vida da Larissa para abrir esse culto, dizendo: nós somos uma família. Queridos, eu sei que nós não somos um corpo sem qualquer falsidade. Esse é um louvor que eu sempre canto e digo: Senhor, faz de nós um corpo sem qualquer falsidade. E eu creio que a gente precisa aprender e a gente precisa cantar isso sim. Mas alguém aqui tem uma família perfeita? Família de sangue perfeita? Levanta aí a mão. Não. Sabe por que a tua família de sangue não é perfeita? Porque ela é feita de pessoas imperfeitas. E por que é que nós esperamos a perfeição da família de Cristo se eu estou dentro dela? Se ela fosse perfeita, a hora que a gente chegasse, estragava. Se ela fosse perfeita, a hora que o Filipinho chegasse, estragava. É por isso que ela não é perfeita. Porque nós estamos aqui, nós estamos aprendendo com as nossas imperfeições. E aí eu encerro essa mensagem falando a respeito de uma outra mentira que Satanás tem semeado, que é a mentira de que eu não preciso dizimar, de que eu não preciso trazer o meu dízimo e a minha oferta à casa do tesouro. Afinal de contas, eu não preciso mais de igreja. Afinal de contas, a igreja não tem mais necessidade. Então por que é que eu vou trazer o meu dízimo e a minha oferta numa instituição que de fato Satanás quer que ela seja falida, que de fato Satanás quer que ela não exista? Queridos, presta atenção, a estratégia não mudou, ela continua a mesma. Ela continua a mesma, porque se ela conseguir roubar a nossa adoração, quando a gente
gente vem ao culto, quando a gente vem à igreja, a gente traz a nossa adoração. E quando a gente entende que é quando a gente dizima, quando a gente oferta na casa do Senhor, a gente está dizendo: Deus, eu amo a tua casa. Deus, eu amo os teus átrios. Deus, eu amo o lugar onde tem batizado pessoas, onde eu sou edificada, aonde o corpo de Cristo, Senhor Deus, tem sido edificado, aonde a minha família tem sido alimentada. Deus, eu amo tudo que o Senhor constituiu na terra. E esse dia eu estava dando uma olhada nessa onda de alguns pastores que têm se levantado. Se é coincidência, eu não sei. Mas a maioria deles tem salários milionários. A maioria deles tem carros importados. E aí tentam apunhalar a igreja do Senhor, dizendo que você não precisa trazer dízimo, você não precisa trazer oferta no Senhor, porque eles começam a fazer campanhas e que todas as campanhas são em prol de dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para você que é membro dessa igreja. Nós somos uma igreja, Comunidade Cristã Vida, que entendemos que dízimo e oferta é de Deus. É algo que Deus diz o seguinte: olha, eu quero te abençoar, mas existe um Deus chamado Mamon. Existe um Deus chamado dinheiro que eu não quero que ele te domine. Existe um louvor, oração da Arraiz, que passou por Júlio lá também, que diz o seguinte: Senhor, não deixe chegar até a minha mão aquilo que eu não posso te entregar. Só me dê aquilo que de imediato eu possa abandonar. Presta atenção nisso. Você está entendendo? Deus, só me dê aquilo que de imediato eu possa abandonar. Só me dê aquilo que nunca se torne meu Senhor. Só me dê aquilo que nunca se torne meu Deus. Só me dê aquilo que nunca se torne meu mamão. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tudo aquilo que a gente não consegue devolver para Deus é nosso Senhor e nós somos escravos dele. Se a gente não consegue devolver para Deus, existem deuses dominando as nossas vidas. E eu sempre fico pensando o seguinte: se eu fosse Deus e olhasse para a terra e dissesse o seguinte: eu quero abençoar a minha casa, quem é que eu posso usar? Ele pode te usar? Você vai ser fiel em devolver a casa do Senhor se Ele confiar nas tuas mãos? Eu sempre digo isso, que eu sonho com a reforma do templo dessa igreja, e eu sempre falo também: e eu quero que ela saia do meu bolso. Eu quero que eu seja aquela pessoa em que o Senhor possa olhar e dizer assim: chegou a hora, eu quero reformar essa igreja, deixa eu ver quem que eu vou abençoar. Você acha que Deus vai abençoar quem vai reter? Não vai. Ele não vai abençoar o mar morto se Ele sabe que não vai reter. Que vai reter. E não vai devolver para Ele, não vai devolver para a obra do Senhor. Queridos, eu não sei se você sabe, mas a nossa primeira igreja, a nossa sede, ela nasceu de um dízimo. De um dízimo e uma oferta. Nós tínhamos um irmão que trabalhava com venda de imóveis. E ele pôs a igreja para orar. Ele tinha uma venda, um irmão pequenininho, meu Deus, corretorzinho de imóvel que ninguém nunca... Sabe, que vendia aquela casinha ali, aquele terreninho acolá. Ele pediu para a igreja orar, porque ele ia entrar como concorrente lá numa venda com vários corretores. E ele disse o seguinte: olha, se eu conseguir essa venda, 30% vai ir para a casa do Senhor. Não foi nem dízimo, 30% vai para a casa do Senhor. Queridos, esse irmão, ele fechou essa venda. Nós compramos o terreno que hoje é a nossa igreja sede. E de verdade, nunca mais vi aquele irmão pobre, né? Pelo amor de Deus, o irmão tem lancha, o irmão tem... Eu não estou dizendo isso para você barganhar com Deus e dizer assim: agora eu vou dar porque eu quero. Eu estou dizendo o seguinte: quando Deus quer fazer a obra dele, Ele olha para a terra e diz o seguinte: quem eu posso usar? Quem não vai reter? Quem vai entender que Ele é só um instrumento, que tudo é meu e que eu vou poder usar a mão dele, que é o seguinte: eu dou, Ele dá. Eu dou, Ele dá. Eu dou, Ele faz. Quem é que Deus pode usar? Presta atenção nisso, queridos. Satanás continua com os ensinos de Balaão e está mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Então eu quero que